Oi pessoal, tudo bem? Dando sequência lá à apostila 1, a gente começa a tratar do módulo 7, que fala de morfologia do relevo brasileiro. Eu acabei colocando uma telinha aqui e se tiver com o material em mãos, ficaria melhor. Primeiro porque tem os mapas lá que dá para você acompanhar, né, o detalhamento do relevo brasileiro, tranquilo? Então eu acho que vai ficar um pouquinho melhor dessa forma. Eu acompanho aqui, você acompanha aí. Então, o primeiro assunto que a aula trata são das características gerais, né, que fala de um embasamento cristalino, né, de um relevo composto por um embasamento cristalino. Sempre lembrando que a gente, quando fala de embasamento cristalino, a gente está falando de um terreno antigo, de um terreno que tem uma predisposição muito grande para recurso mineral. E até brinco às vezes, né, digo que quando a gente fala terreno cristalino ou terreno antigo, é como uma espécie de redundância, porque se ele é cristalino, ele é antigo. Correto? E nesses terrenos aí a diversidade de tipos de rocha são imensos. Então a nossa aula começa literalmente falando dessa morfologia, né, desse relevo. A partir do momento que eu entendo que o relevo é cristalino, o grau de dificuldade de desgaste dele do processo erosivo, ele é muito mais dificultoso. Então vem aí as ações intempéricas, né? Lembra que a gente falou do intemperismo químico, físico, biológico, né? Então, o nosso relevo basicamente é composto por um embasamento cristalino. Daí, então, a gente observar sempre aquela linha do horizonte e perceber que existe uma desuniformidade, exatamente por causa de ser constituído por um embasamento cristalino, correto? Então, a ideia a princípio é pensar na disponibilidade dos recursos naturais e que ele basicamente é composto por um escudo cristalino. Como eu já tinha falado também na aula anterior, isso representa os terrenos metamórficos, né, que são, em média, 36% do território nacional, né? Outra coisa muito importante, se você observar a tua apostila aí, você vai perceber a ausência de movimento orogenético. Por quê? Porque nós estamos literalmente no interior de uma placa tectônica. Mas isso não significa dizer, por exemplo, o que muitos alunos perguntaram a partir daquela aula de geologia e geomorfologia. Professor, então o fato do Brasil estar no interior de uma placa tectônica não existem movimentos tectônicos. Existem sim. A região nordeste do Brasil é uma prova disso, né? O estado do Ceará tem muito movimento que é gravado por sismógrafos. A nossa região aqui, ela apresenta movimentos, né? A Unesp de Rio Claro tem monitorado isso, o Departamento de Geologia tem monitorado isso, então existem movimentos sim. Uma das explicações para isso está literalmente na composição do nosso relevo, que ele é de uma estrutura, em sua grande maioria, sedimentar, o que facilita essa fragmentação, né? Só que quando a gente fala de movimento orogenético, quando ele está falando aqui na tua aula, significa dizer que a gente não tem um país que está localizado numa zona de transição de placa tectônica, né? Porque nessa zona de transição, você sabe muito bem, existem lá os movimentos que são convergentes, os movimentos que são divergentes e o movimento que é tangencial, correto? Então quando ele fala lá, ausência de movimento orogenético recente, né? Não significa dizer que não possa acontecer a fragmentação de uma estrutura sedimentar e a gente ter ali uma das falhas, uma das fendas, né, que acompanham literalmente aquilo que no globo a gente chama de círculo do fogo. Tranquilo? Aí depois ele fala que a ação dos agentes externos ela é intensa. E é fato. Se pegar uma região amazônica da vida aí, por exemplo, tem a água dos rios que funciona como um agente intempérico, que vem do desgaste, ou vem desgastando literalmente o material rochoso. Até pouco tempo a gente fala sempre em geologia, né? Até pouco tempo a gente acreditava que a Amazônia era uma área, uma topografia extremamente suave. Falava da planície amazônica. Para e pensa um pouquinho. Imagina a Amazônia sem rios. Os cursos d'água ali, eles desapareceram. O que você vai ver? Um monte de, entre aspas, buracos, fendas que foram provocadas por ação erosiva, ou seja, o desgaste foi feito pela água dos rios. Se pegar o grande golfão amazônico lá, por exemplo, você vai perceber uma quantidade de sedimento gigantesca. Por quê? Porque os afluentes jogam água no rio Amazonas. Junto com essa água vem os sedimentos, que são depositados na foz do rio Amazonas, lá na ilha de Marajó. O que mostra, literalmente, que existem ali fendas que foram escavadas pelos esses cursos normais dos rios. Você já observou que às vezes a gente fala assim, o potencial de produção de energia do rio Amazonas é baixo. É fato. Mas se você falar assim, o potencial de produção de energia da bacia amazônica é alto.
É fato. Porque na classificação de relevo do Jurandir, já mais recentemente, lógico, né? Não na classificação do professor Haroldo Azevedo, né, que aparece mais antigamente. Na classificação de Jurandir, ele fala que existe literalmente a estrutura rochosa sendo desgastada e que os planaltos residuais norte-amazônicos e os planaltos residuais sul-amazônicos são os pontos da topografia mais elevados, que convergem literalmente para a região amazônica. Então, se analisar, dando um exemplo clássico disso, pega a hidrelétrica de Belo Monte. Ela foi construída no rio Xingu, né? Se eu pegar a hidrelétrica de Belo Monte construída no rio Xingu, eu observo que houve um deslocamento aqui da nascente do rio, a confluência dele no Amazonas. A hidrelétrica foi construída exatamente no curso médio do rio, né? Eu fiz um sistema de represamento ali porque há uma queda d'água. Então, os rios convergem do norte e do sul para a região central. Recapitulando, o rio Amazonas não tem potencial de produção de energia, mas a bacia amazônica tem um tremendo potencial de produção de energia em função da afluência, já que os rios vieram cortando o relevo, o Amazonas cortou o relevo, agiu ali de uma forma intempérica muito intensa, e a prova disso está lá no Golfão Amazônico, na ilha de Marajó, onde eu tenho uma área de grande depósito de sedimentos que saíram do interior. Aproveitando e lembrando que esses rios da margem direita, da margem esquerda do Amazonas, são os rios exorregos, correto? Ele fala também de formas desgastadas, erodidas. Eu não posso esquecer que a erosão ela é um fato que está em constante processo de transformação. O processo erosivo está em constante processo de transformação. Quando eu falo processo de transformação, seria literalmente um material rochoso sendo erodido, sendo desgastado, sendo intemperizado. Então, muito disso foi utilizado nos estudos do professor Jurandir Luciano Sanches Ross para classificação de relevo. Tanto que a gente tinha 3 formas de relevo e passa a ter 28 formas de relevo. Não preocupa com isso não, porque na classificação dele você vai olhar lá e falar assim, pô, da morfologia do relevo brasileiro, o cara transforma 3 formas de relevo em 28. Não é que ele transformou em 28, o que ele fez? Ele acabou utilizando de alguns termos regionais. Se você pegar, estou observando aqui no seu caderno lá, né? Deixa eu dar uma puxadinha aqui, o mapa está lá a classificação dele, né? A classificação de relevo. Primeiro ele mostra a primeira classificação, que foi do Haroldo Azevedo, 1940. Depois ele fala da classificação do professor Absaber, né? Na divisão lá dos planaltos, das serras. Depois entra a classificação do professor Jurandir Ross, né? Que ela é mais recente para a gente. Se você observar a classificação do Assis Absaber da década de 60 para cá, você percebe o quão foi importante o estudo do Jurandir, né? Até volto no fato a gente imaginar que a Amazônia era uma planície. Na realidade, eu tenho várias depressões naquela área. Talvez o rio Amazonas constitua ali sua várzea, né? Uma planície, porque eu tenho ali praticamente 400 metros de desnível, desde o encontro das águas do Negro com Solimões até a confluência dele no Oceano Atlântico, correto? Então a classificação de relevo do Jurandir para a gente hoje é mais importante. Você vai me perguntar assim, pô Nilson, então, desculpe, eu tenho que decorar as 28 formas de relevo do Jurandir, porque não cai as formas de relevo do professor Aziz Absaber da década de 60 e não cai a classificação de relevo do Haroldo Azevedo da década de 40. Não estou falando isso. Eu estou falando que a classificação de relevo do Jurandir hoje é a mais importante, porque é a última classificação e, logicamente, o que você tem que fazer? Dar uma olhada no mapa. Se eu tivesse aí na sala de aula com você agora, com certeza absoluta, a gente ia ter um mapinha na lousa, né? E não no meu armário, você está vendo aqui é meu armário, estou dentro de casa, né? Tá? A gente teria um mapinha, eu estaria colocando lá a classificação de relevo do Jurandir, desenhando ela bonitinho. Como eu não estou aí, infelizmente, você vai pegar e observar o mapinha ali. Começando com o Haroldo Azevedo, da década de 40, pode ver que tem lá uma legendinha bonitinha das planícies, dos planaltos, né? Fala da classificação dele lá em 1940. Depois ele mostra unidades morfoestruturais do Brasil, que é a classificação do professor Aziz Nassib Absaber, tive o privilégio de ter algumas aulas com ele. E depois da classificação dele,
entra lá a classificação do professor Jurandir Luciano Sanches Ross, né? Para a gente, a década de 70 marca uma mudança muito grande nos padrões geomorfológicos do Brasil. Por quê? Em termos de tecnologia, a gente passa a ter algumas ferramentas que foram e são muito importantes para análise dessa questão morfoestrutural, dessa questão geomorfológica. Então, de tudo aquilo que a gente aprendeu lá atrás, com georreferenciamento, com geoprocessamento, tudo isso vem sendo renovado. Aí você fala assim, pô, Nilson, então significa dizer que daqui a pouco eu posso encontrar aí alguma outra estrutura dentro do território brasileiro em função, literalmente, das novas tecnologias. Claro, foi isso que houve. Se eu pegar a classificação da Haroldo Azevedo de 1940, se eu pegar a classificação da década de 60 do professor Aziz Nassib Absaber, e se eu pegar a classificação do professor Jurandir Ross, isso tudo foi com a evolução do tempo, com as novas tecnologias. Essas novas tecnologias, elas não são estanques, muito pelo contrário, elas avançam. Aí então, eu tenho literalmente a Amazônia como um tremendo de um exemplo de mudança nos padrões geomorfológicos da região. Então, essa análise, que resultou de um monte de estudo, deu o embasamento teórico para que o professor Jurandir Luciano Sanches Ross fizesse essa última classificação, que é a última classificação que cai nos vestibulares de vocês. Muitas vezes que eles fazem uma comparação com a classificação da década de 40 da Haroldo Azevedo, por isso é bom dar uma olhada. Muitas vezes que eles fazem uma comparação com a classificação de relevo do Absaber, né, que foi feito mais recentemente na década de 60. Mas o que eu digo a você, sempre que você imaginar a classificação de Jurandir, imagina regionalismo, porque ele deu nome para todas as planaltos, as planícies e as depressões. Ele fala de planalto residual norte-amazônico, ele fala de planalto residual sul-amazônico, ele fala depressão sertaneja do Rio São Francisco, ele fala planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, percebeu? Então só tem 3 formas de relevo, ele transformou em 28 porque utilizou os termos regionais em função da extensão territorial do Brasil. E nunca esqueça, nosso relevo realmente ele é extremamente modesto. A gente tem, de acordo com a topografia do Brasil, 3 grandes altimetrias, né? Que seria o Pico da Neblina, a divisa com a Venezuela, com seus 3.014 metros. Até pouco tempo a gente falava que era a região do Oiapoque. Hoje a gente classifica como Caburaí, né? Serra do Caburaí. A gente tem o 31 de março também, com 2.800 e alguma coisa, 890 metros. E tem o Pico da Bandeira, que inclusive é aqui no sudeste, na divisa aí do estado das Minas Gerais, com o estado do Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro. Que é uma área importante. A gente tem ali o Pico Cristal, Pico da Bandeira, em Alto Caparaó, município pequenininho ali, que é uma extensão dos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que é uma extensão da formação Serra Geral, que caminha para o interior do Brasil, correto? Qualquer dúvida, estou aqui, tá? Os exercícios estão ali, eu estava observando aqui, ó. Primeiro exercíciozinho nosso lá, fala de estruturas sedimentares, coisa que a gente viu, literalmente, na nossa aula. Ele mostra um mapinha lá, né? Depois ele fala de estrutura cristalina, tem um mapinha também de estrutura cristalina. Depois ele fala de estrutura vulcânica. Então ele dá as 3 classificações geológicas, né, do território brasileiro, mostrando no mapa, literalmente, onde elas estão localizadas. Isso é muito importante. É o exercício 1, é uma dica, tá? Dá uma olhada para ele. Número 1 ali trata de sedimentar, o número 3 trata de sedimentar, o número 1 trata de magmática e o número 2 trata de terrenos cristalinos, né, ou terrenos mais antigos, correto? Daqui a pouquinho a gente continua a próxima aula aí, que seria a aula 8 da frente 1. Beleza? Abraço!